da Ford, estudante de engenharia de controle de automação na Universidade Federal da Bahia e vice-presidente do ramo estudantil I3E UFBA. Pode começar. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Então vamos Eu vou começar. iniciar a gravação também. Acho que alguém já começou. Ai, meu Deus. Tudo bem. Beleza. Estão vendo o slide, né? Beleza. Isso. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o MATLAB, né? Que é uma ferramenta muito utilizada para diversas coisas, mas ele nasceu com uma representação mais próxima do cálculo numérico mesmo. Ele tem algumas facilidades, né, sobre outras linguagens de programação, para a gente que é de engenharia. Então, eu vou tentar trazer aqui algumas coisas básicas, algumas ferramentas básicas, e no final eu espero que dê tempo de mostrar um exemplo no Simulink, que é mais voltado para a parte de potência e tal, para a gente ter um contato melhor com o Simulink também, que é bastante útil. Então, aqui o básico, quando você abre o MATLAB, essa é a cara dele. E aí tem algumas áreas aqui, né, tem essas barras aqui de cima, mas aqui é a área de trabalho mesmo do MATLAB. Então aqui a gente tem as pastas e arquivos que estão abertos ou sendo usados naquele momento. E aqui tem a janela do script, que é onde você pode escrever um código mesmo, salvar bonitinho e rodar várias vezes. E aqui embaixo tem o Command Window, que você também pode digitar comandos e tal. Os mesmos comandos que você usa aqui no script, você pode usar aqui no Command Window, só que aqui ele não fica salvo, né? Que você não precisa rodar, é como se fosse um prompt do Windows que você digita e tem o resultado ao mesmo tempo, né? Essas duas coisas aqui se conversam, né? O script e o prompt. Então, se você tiver rodado alguma coisa aqui no script, antes, se você quiser acessar aqui no prompt, porque você está fazendo algum teste, alguma coisa, isso é possível. E aqui nesse canto aqui tem o workspace, onde estão as variáveis. Todas as variáveis que você utiliza, elas estão aqui. E você pode, enfim, abrir e manipular elas aqui dentro. Inclusive pode exportar ou importar para o Excel ou para qualquer outro arquivo CSV ou coisas do tipo. E essa coluna aqui de size é importante porque, como a gente vai ver mais na frente, o MATLAB ele faz operações matriciais. Então, você precisa respeitar, né, as regras de operação matricial. Então, eventualmente, não está rodando um código, você não sabe por que que é. Pode ser que um vetor aqui que deveria ser linha, ele está em coluna, e aí as dimensões da matriz não batem para você fazer o cálculo, e aí é uma ação simples de transpor a matriz. E às vezes a gente fica meio travado porque não está rodando, se está tudo certo, e às vezes essa questão das dimensões da matriz que rola bastante. Então é bom ficar de olho aqui nesse campo também. Então, como eu falei, né, o MATLAB ele nasceu lá para auxiliar cálculos em engenharia, e uma das razões de que ele consegue fazer isso muito mais fácil é porque o tipo básico dele é matriz. Então, ele faz basicamente operações matriciais. Todas as operações do MATLAB são matriciais, e se há um número, ele entende que é uma matriz 1 por 1 e segue a vida dele. Mas, essencialmente, tudo é matriz aqui no MATLAB. Então, vamos começar aqui com a matriz básica, que é um vetor, né, que é uma matriz 1 por n, ou n por 1, aí depende da posição que ele está. Ele pode ser uma matriz linha ou uma matriz coluna, e é importante prestar atenção nisso, como eu falei, nas operações que a gente vai fazer para casar, né, as dimensões das matrizes quando a gente vai fazer os cálculos. Então, a gente tem algumas formas de definir um vetor, né? Eu posso sempre colocar aqui o V e colocar igual. Deixa eu voltar aqui um pouco antes. No MATLAB você não precisa declarar o tipo
né, da variável, ele entende qual é o tipo. Então, essa é uma das outras vantagens. E aí, se você tem um vetor, você pode declarar ele de algumas formas. Uma delas é a atribuição aqui é igual a qualquer outra linguagem de programação, então eu coloco v igual e coloco entre colchetes para indicar que é um vetor. E aí você pode colocar os elementos separados por espaços, ele vai entender que é um vetor, ou separado por vírgulas, ele também vai entender que é um vetor, ou assim, né? Um vetor igual de 1, 2 pontos, 4. Quer dizer aqui que ele vai, que é um vetor que começa em 1 e termina em 4. E a indexação desses vetores, você acessa assim, o V, né? Coloca entre colchetes qual é a posição que você quer e acessa o vetor, essa indexação aqui é desse de baixo. E aqui, essa forma aqui de declarar o vetor, ele tem um incremento de 1 em 1, mas a gente consegue alterar esse incremento, por exemplo, ou decremento, se você preferir. Então, esse VI aqui, ele é um vetor que eu quero que comece em 0 e vá até 10, mas eu quero que ele vá de 2 em 2. Então, esse valor aqui do meio é o incremento. Então, aqui início, fim, aqui no meio o incremento. Esse aqui é uma simplificação desse, né? Como o incremento é de 1 em 1, você pode ocultar aqui essa parte aqui. Você não precisa colocar que é de 1 em 1, mas se quiser pode também. E se você quisesse que esse vetor fosse de 10 a 0, de 2 em 2, você teria que colocar o início aqui como 10 e colocar um menos aqui, e ele ia decrementar de maneira semelhante. E aqui, como eu falei, a indexação do vetor. Opa, passei aqui sem querer. Então, aqui, por exemplo, o vetor, a posição 4 do vetor é o número 6, né? Diferente de outras linguagens de programação, que o índice começa em 0, o MATLAB começa em 1. Então, o 4 é realmente o da quarta posição, né? Como eu já falei, sempre foi mais voltado para a galera de engenharia. Então não tem aquela coisa clássica que a gente vê com todas as linguagens de programação, que o vetor começa com índice 0. Aqui não, o vetor começa com índice 1 mesmo, para o MATLAB. E aí, a gente tem as matrizes, que são semelhantes aos vetores, para declarar é a mesma coisa. A diferença é que para separar as colunas, as linhas, né, você coloca um ponto e vírgula no final de cada linha. E é isso, aí você aqui entre os elementos na mesma linha você pode separar tanto por espaço ou por vírgula, não faz diferença. E aqui, como eu falei, o MATLAB ele basicamente opera em matrizes, então tem algumas facilidades que eventualmente em outras linguagens de programação você teria que programar esses métodos, mas aqui ele já te dá. Então, se você quer uma matriz de identidade de ordem n, você usa essa função. Se você quer uma matriz de zeros, você coloca aqui zeros e coloca as dimensões, né, as linhas e colunas. Uma matriz de 1, a mesma coisa. Se você quer os autovalores de uma matriz que você tenha lá, você usa só essa função aqui e já consegue os autovalores facilmente. O polinômio característico da mesma forma. Determinante, né, que talvez em outra linguagem de programação você ia ter que programar, né, o método de calcular o determinante. Aqui ele já te dá determinante de A e de forma semelhante aqui com a inversa. Eu coloquei aqui uma aplicação, mas deixa eu ver se a gente faz agora ou se faz no final. Acho que dá para fazer agora, que eu tô rápida. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam. Então aqui está um MATLAB, deixa eu abrir um novo aqui. E aí, vocês podem me dizer se está muito pequeno, porque eu tô com a tela grande, aí pode ser que fique pequeno. Se tiver como aumentar um pouquinho, é bom. Tá, vou dar um zoom aqui, que eu acho que o MATLAB não dá sozinho meu. Opa.
Agora ficou muito grande, peraí. Acho que eu posso trocar de tela, que vai ficar melhor. Oh boy. Agora eu não consigo fechar. Deixa eu ver. Tá melhor agora? Tá sim. Acho que agora tá ótimo. É. Beleza. Deixa eu... Vou jogar aqui. Então tá, vou começar aqui do básico, né? Como é que a gente declara uma matriz? Deixa eu colocar aqui o sistema antes pra gente ver. Então aqui, esse aqui vai ser o... Deixa eu dar um zoom. Esse aqui vai ser o nosso sistema de equação, que a gente vai... Um sistema linear, que a gente vai resolver. E como é que a gente resolve um sistema linear, geralmente, né? De forma matricial. Então a gente pega os coeficientes lineares aqui, que estão multiplicando x1, x2, x3 e coloca na ordem, né? Então, essa primeira coluna aqui vai multiplicar x1, essa x2, essa x3. Então, a gente só precisa transferir esses coeficientes para a matriz. Foi isso que eu fiz aqui. Então, essa é a forma matricial dessa parte do sistema. E aí, como é que a gente multiplica a matriz? Linha por coluna. Então, vai ficar... Se a gente fizer o caminho inverso, vai ficar 2x1, 6x2, 5x3 e assim por diante. E aqui a gente coloca a matriz B, né, que contém os resultados, né, os coeficientes aqui do nosso sistema. Então, eu vou transferir isso para o MATLAB. Assim. Vamos lá. Uma coisa que eu queria falar antes do MATLAB. Existem alguns comandos que são importantes quando a gente vai usar o MATLAB, que é o clear all, que a gente usa para limpar todas as variáveis do sistema. Então, se eu tiver, por exemplo, eu vou declarar daqui a pouco uma variável A para não ter conflito com o que já está aqui sujo no MATLAB que eu rodei antes, a gente usa clear all, que é para limpar tudo, close all, que é para fechar qualquer coisa que estiver aberta. Então, eventualmente, eu estou com um gráfico aqui aberto de uma outra rodei aqui no passado, ele vai ficar aqui se eu não fechar. Então a gente tem que dar close all, clear all e o CLC, que é para limpar aqui command window. E aí para salvar o arquivo no MATLAB, você precisa dar um nome qualquer, não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode ser cedilha, porque isso dá problema. Tipo, ele vai deixar você salvar eventualmente, dependendo da sua versão do MATLAB, mas quando você for rodar, ele vai dar pau. Então tem que ser um nome sem espaço, sem cedilha, sem acento, sem nada, sem barra. Eu acho que underline pode, mas por via das dúvidas eu nem coloco. E aí você salva, ele gera um arquivo .m, né? M é essa linguagem de programação do MATLAB, que é específica do MATLAB. E aí, pronto, salvou. Vou rodar. Tá vendo? Aí ele limpou aqui o command window, limpou o workspace. Tá tudo bonitinho pra gente começar. É bom colocar isso aqui porque eu sempre coloco todos os programas, acho que todo mundo coloca, porque eventualmente pode ter uma variável que você esperava que tivesse um valor e tem outra porque ela tá salva aqui no workspace com outro valor.
E o command window é só para não ficar aqui os resultados antigos, senão tudo que você rodar fica aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma matriz A que contém aqueles coeficientes do nosso sistema. Então eu tenho aqui anotado 2, 6, 5. E aí eu posso colocar tanto assim sem vírgula ou com vírgula. E aí quando eu coloco, deixa eu rodar aqui para vocês verem, que essa é uma matriz linha. Se você não colocar o ponto e vírgula, ele vai exibir tudo que está com ponto e vírgula, ou sem ponto e vírgula. Então, coloquei A aqui, ele exibe a minha matriz A. Se eu colocar o ponto e vírgula, ele vai rodar, mas não vai aparecer a matriz A. Enfim. Quando eu coloco um ponto e vírgula aqui dentro dos colchetes, ele tem uma função diferente, né? Que é separar as linhas. Então, aqui, 14, 10, 1. Ele está colocando tudo na mesma linha, a gente vai ver que ele vai mostrar agora, tá vendo? As linhas separadas. E aqui a gente tem a nossa matriz A. Eu gosto de dar Enter aqui, porque o MATLAB permite que a gente faça isso e fica mais organizado, né? Fica com cara de matriz mesmo. Então eu gosto sempre de dar Enter e não tem diferença nenhuma, né? Vocês viram que antes eu tinha colocado esses daqui depois do ponto e vírgula separados e eu coloquei na mesma linha e não faz diferença nenhuma, é só uma questão de organização. Como isso daqui é só básico, eu prefiro deixar numa linha só. Vou esconder essa matriz A e vou digitar minha matriz B aqui. Aí, deixa eu voltar aqui. A matriz B é uma matriz coluna, certo? Então eu preciso colocar ponto e vírgula entre cada um dos elementos, que são 8, 4 e 7. E ele vai colocar como uma coluna só. O A não apareceu agora porque eu coloquei um ponto e vírgula aqui no final. Beleza? Voltando aqui rapidinho. Como é que eu resolvo um sistema, né? Linear de maneira matricial ou da forma analítica? Aqui uma propriedade básica aí de matriz, caso alguém não tenha pegado o álgebra ou não lembre. Se eu multiplico a matriz pela inversa dela, a resposta vai ser a matriz identidade de ordem n. E se eu multiplico uma matriz pela matriz identidade, ela vai ser igual à própria matriz. Esse é um ponto. Então, como é que a gente resolve esse sistema, né? Se fosse um sistema numérico, não fosse matricial, ou se fosse uma equação, a gente ia querer isolar esse x aqui. Como é que eu ia fazer? Eu ia passar a matriz, o elemento A para o lado de lá. Só que como a gente está fazendo matricial, a gente não pode simplesmente jogar para o lado de lá dividindo, porque não é assim que funcionam as matrizes. Então, o que a gente faz é multiplicar pela inversa desse lado e multiplicar pela inversa do outro lado. A inversa é como se você estivesse dividindo, né? A matriz B pela matriz A. Então, para que apareça aqui a matriz A dividindo do outro lado, eu preciso multiplicar pela inversa. E eu preciso repetir essa operação também desse lado, como a gente faz em matemática normal, só que a gente faz no automático e se esquece que, na verdade, a gente está fazendo isso, né? Quando eu passo dividindo para o outro lado, é porque, na verdade, eu dividi a equação toda pelo mesmo valor. Aqui é a mesma coisa. Então, eu vou multiplicar toda a equação pela inversa. E quando a gente fala de matriz, a posição é importante, então, do lado esquerdo. E aí, aqui, se eu estou multiplicando A pela inversa de A, eu vou ter a matriz identidade de X. E se eu estou multiplicando a identidade por X, eu vou ter a própria matriz X. Então, aqui eu isolei o X e aí quando eu fizer a conta,
eu vou ter a resposta para x. Então, vamos fazer isso no MATLAB, caso alguém não tenha dúvida. Isso aqui é importante, né? A condição para que a matriz tenha inversa é que o determinante seja diferente de zero, além de ser uma matriz quadrada. Então, quadrada a gente já sabe, eu vou calcular o determinante de A. E aí, eu posso colocar, como eu falei aqui, no command window, e ele vai me dar a resposta, né? Vamos supor que eu não queira incluir isso no meu código, porque eu só estou fazendo um teste rápido. Então, eu vou rodar aqui e ele vai me dar o determinante de A, que deu menos 16, é diferente de zero. Mas eu poderia colocar aqui também uma condição, por exemplo, se determinante for igual a zero, eu não posso calcular e aí exibir uma mensagem, e aí valeria a pena eu escrever esse código aqui dentro. Mas aqui a gente só está fazendo uma conferência e ele me dá a resposta aqui. No Workspace ele tem essa variável genérica, ANS, que é de answer, que ele guarda a última resposta. Então, se eu fizer alguma outra coisa aqui, ele já não vai. Não sei se aqui, por exemplo, tentar fazer A mais B, ele não permite, pela questão que eu comentei antes das dimensões da matriz, mas eu acho que A vezes B consigo fazer. E aí esse answer vai sempre guardar a última resposta. Beleza. Então, vou trazer para cá aquela questão de resolver o sistema não linear. Então, a gente viu lá que x vai ser igual à inversa de A vezes B. Então, aqui é rapidinho, x é igual a inv, né, que calcula a inversa, como a gente viu agora há pouco, de A vezes B. E aqui ele me retorna já as respostas do meu sistema linear, que x1, x2 e x3 vão ter esses resultados aqui. E é isso. Aqui a gente já viu como é que a gente declara matrizes, né, e vetores. A gente fez algumas operações básicas. Abordou aqui o command window, falou aqui dessas 3 comandos que são importantes. Aqui do workspace do MATLAB. Então, deixa eu abrir aqui uma variável para a gente ver. Ele mostra aqui que é uma variável 3x3 e ele me apresenta aqui como se fosse uma tabela no Excel. Inclusive, se eu quiser adicionar coisas aqui, eu posso. Posso transpor, posso inserir linhas, deletar linhas. E se você, por exemplo, eu tenho uma base de dados no Excel, sei lá. Você pode copiar e colar aqui que ele vai entender e você vai poder usar essa variável. Se você quiser criar uma variável aqui e não declarar lá no seu programa, você pode clicar aqui em New e criar uma variável. Ele vai aparecer sempre assim, tipo como se fosse uma tabelinha no Excel, e você digita e pronto. Alguém tem alguma dúvida sobre as coisas que a gente viu até agora? Sim, não, talvez. Deixa eu jogar o Meet pra cá pra ver o chat. Não, beleza? Beleza. Então vamos voltar aqui para nossa apresentação. Deixa eu só trocar de tela aqui, né? Estão vendo normal agora, né? A apresentação. Acho que sim. Então vamos lá. Porque a gente já viu aqui o básico. Vamos ver algumas estruturas de repetição que são sempre muito importantes quando a gente vai calcular qualquer método numérico que já não esteja estabelecido no MATLAB. Porque o MATLAB tem várias funções para calcular algumas coisas, mas quando a gente estuda métodos numéricos, eu vi que tem alguém que disse que vai pegar métodos agora, a gente sempre precisa programar os nossos próprios métodos
porque nem sempre o que está aqui no MATLAB é o mais rápido ou se adequa melhor à sua aplicação, enfim. É importante também que a gente saiba como esses métodos são calculados ou como são programados, por diversas razões, né? Porque você pode não estar usando o MATLAB, que tem uma licença extremamente cara, e você pode precisar fazer isso, por exemplo, em Python. Então, você precisa compreender como é que esse método é programado, também para que você compreenda quando que eu posso usar, quando é que eu não posso usar, quais são os erros associados àquele método numérico. Então, a gente sempre precisa conhecer bem os métodos numéricos, apesar da gente ficar, mas isso aí tem pronto em algum lugar? Tem, mas é importante que a gente conheça, porque a gente não pode ser mero usuário das ferramentas, né? A gente precisa conhecê-las para ter o melhor desempenho, fazer as coisas da melhor forma possível. E aqui, então, vou trazer aqui duas estruturas de repetição que são bem semelhantes a várias outras linguagens de programação. O for é um pouco diferente. E o while é bem igual. Se vocês repararem aqui, o MATLAB ele não usa abrir chaves, fechar chaves, nem indentação. Ele tem sempre esse end aqui, deixa eu pegar. Ele tem sempre esse end aqui para indicar que a estrutura de repetição acabou. Então, a gente vai sempre ver esse end aqui, ele que indica que fechou ali, né? Se fosse em C, a gente colocaria uma chave aqui e ia fechar a chave no final. Se fosse em Python, a gente ia indentar e ele ia entender. Mas aqui não, inclusive se isso aqui tivesse aqui atrás ou antes desse for aqui, não ia fazer diferença. Coloquei indentado só por questão de visualização mesmo. Mas o que determina o fim daquela estrutura é sempre o end, tanto para while quanto para for. E aí eu posso ter um for que tem um início e um fim determinado, e de forma semelhante que a gente viu nos vetores, o incremento aqui vai ser 1. Quando eu não diz o incremento é 1. Então, é bem simples. Se eu quero que corra o meu vetor ou que eu quero que repita de 1 a 200, eu vou colocar aqui de 1 a 200 e ele vai repetir. Mas se eu quero que seja, por exemplo, eu tenho um vetor que vai de 1 a 200, mas eu quero olhar só os números pares. Então, eu vou pular de 0 a 200 nesse caso, e eu vou mandar pular de 2 em 2, ou o incremento vai ser de 2 em 2, eu vou só avaliar os números pares. E aí a gente seta um incremento diferente. E como eu falei lá em vetores, se você quiser que seja decrescente, a mesma coisa. Você coloca o fim, o início e em vez de incremento e decremento aqui no meio, ele vai sair do maior e ir para o menor sem nenhum problema. Como deu para reparar aqui, o for ele precisa ter um fim determinado. Então você precisa conhecer o tamanho da coisa. E com while não, né? O while você geralmente coloca uma condição, a gente vai ver daqui a pouco as condicionais, mas você coloca uma condição aqui, por exemplo, eu quero que enquanto, vamos supor que você está calculando um método numérico, isso é muito comum, enquanto o erro for menor que tal coisa, ele continua calculando. Se o erro for maior que tal coisa, ele sai desse looping e segue, porque deu algum BO, enfim. Então, essas são as estruturas de repetição. Eu vou trazer uma aplicação mais na frente que contém isso, contém gráficos e contém condicionais. Se alguém tiver alguma dúvida aqui de como escreve, porque é bem de boas. Entender que ninguém tem dúvidas, vou para o próximo. E aqui a gente tem os gráficos, né? O MATLAB também tem essa característica de plotar gráficos com muita facilidade. E até algumas coisas que em outras linguagens de programação ou quando a gente vai fazer na mão é até chato, aqui é mais de boa. Então, os plots, tem vários plots, eu trouxe aqui alguns que eu considero mais comuns. Esse plot aqui é o plot convencional, x por y, você vai trazer um vetor x, um vetor y, e ele vai plotar, vai fazer x por y e vai plotar.
E aqui é importante lembrar que os vetores precisam ter o mesmo tamanho, né? Eu não posso ter um vetor x de 10 variáveis e um vetor y com 11, porque quando chegar no 11 ele não vai ter um x para linkar, né? Então não faz muito sentido, mas é bom lembrar. E aí essas configurações aqui são as mais diversas possíveis. Eu posso tanto mudar, quero adicionar um título, quero tirar um título, mas essas configurações dizem respeito a como isso é plotado, então eu posso mudar a cor, eu posso mudar, em vez de ser um gráfico, né, que liga os pontos, ele vai ser um gráfico que eu vou ter ícones diversos aqui entre um ponto e outro, representando cada um dos pontos. E essas configurações são basicamente relacionadas a isso. Se vocês tiverem dúvida ou quiserem conhecer as possibilidades que esses plots têm, tem uma coisa no MATLAB que é muito boa, que é a documentação dele, e que ela pode ser acessada dentro do próprio MATLAB. Eu vou mostrar daqui a pouco. Você usa o help, coloca o nome do comando e ele já te dá todas as opções possíveis, inclusive com exemplos, links para outras coisas. Então tá sempre tudo bem documentado. Então eu tenho esse gráfico plot XY convencional, e se você quiser fazer um gráfico log-log, ou seja, y e x com escala logarítmica, você pode fazer também usando log-log. Semilog x, o x vai ser em log, mas o y vai ser valores convencionais, a escala vai ser convencional, sem estar em logaritmo. E esse mesh aqui é o que plota coisas em 3D. Então você vai, da mesma forma, trazer um X, um Y e um Z, e você também pode ter configurações associadas a ele. Deixa eu beber uma água que minha garganta tá falhando. Deixa eu ver a hora. As estruturas condicionais, de forma igual ao que a gente viu nas estruturas de repetição, elas também terminam com AND. Então aqui tem o AND, o switch aqui, fechei o AND. E aí, duas estruturas condicionais básicas são o if e switch case. Então, if tal condição, ele entra aqui dentro. E aí você pode, vamos supor que eu só tenho uma condição. Só tenho uma condição, aí eu posso colocar aqui end, e ele vai sair dessa condição. Mas se eu tenho outras condições, eu preciso colocar um else if ou um else. Else if é se eu tenho tipo 5 condições ou mais que 2 condições. E aí você pode colocar vários else ifs. E o else é o se não, né? Então, por exemplo, se o número for par, faça isso. Se não, faça aquilo. Eu só vou ter duas opções, só cabe um else, um if e um else, né? Se for par, faz isso. Se não for, se for ímpar, faz aquilo. E o end fecha essa cadeia aí de condicionais. Outra opção é o switch case, que é um pouco diferente. Você tem é como se fosse aquelas questões de múltipla escolha A, B e C, por exemplo. O switch vai receber qual é a variável. Então, por exemplo, a variável letra da questão, opção, um menu, opção do menu, por exemplo. E aí, a depender do valor daquela variável, ele vai entrar em cada um desses loops de condição. Então, vamos supor que eu tenho um menu lá. Se menu, o valor 1 do menu é entrar, o valor 2 é sair e o 3 é opções. Se você digitar 1, ele vai entrar aqui, se você digitar 2, ele vai entrar aqui, e se não, ele vai entrar aqui nesse último. Então, é semelhante ao if, mas tem essa coisa de ele entra aqui e já sai. O if não. Se eu tenho, por exemplo, uma condição se 2 enfim, eu posso ter condições aqui. O mesmo valor pode atender a várias condições. Aqui não. Cada condição, cada valor vai entrar em uma condição. Não sei se ficou claro isso. Enfim, se alguém tiver dúvida, me interrompa. Vou passar aqui para o próximo slide, vou falar rapidinho sobre integração. Eu não trouxe nenhum código aqui ou nenhuma forma de fazer,
porque existem várias formas de fazer integração, e vários métodos mesmo, que geral vai ver em métodos numéricos, não cabe em 2 horas de jeito nenhum. Mas eu quis trazer aqui a integração só para a gente refletir um pouco sobre essa questão da aproximação e tal, que é relevante que a gente conheça, enfim, falar do passo. Aqui, por exemplo, é um método de integração usando aproximação por trapézios, então a gente tem um passo fixo, né? O passo é geralmente esse espaço entre uma variável e outra. Então, qual é o intervalo de tempo que eu estou olhando? Eu estou olhando aqui de 0,1 e 0,1 segundos. É o meu passo. Então, eu olho sempre. Vamos supor aqui, eu quero a integral dessa curva aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer trapézios que tem aqui a altura, né, de 0,1 segundos. E aqui, vou pegar esse do meio. Então, altura de 0,1 segundo e base que vai ali de 0 até tocar a curva e de 0 até tocar próximo ponto que eu estou avaliando. E aí a gente vai calcular um trapézio. Como é que eu calculo uma área do trapézio? Daquela forma que a gente aprendeu. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Ele vai me calcular aqui a altura desse trapézio. E para calcular a integral eu só preciso fazer isso de 0 até 2, de 0,1 e 0,1. Então, usa tudo aquilo que a gente falou e um conhecimento que a gente já tem, que é calcular a área de trapézio, por exemplo, nesse caso, que é uma aproximação por trapézio, mas existem vários outros métodos. Então, deixa eu só fazer como se fosse do zero. Se eu quero calcular a integral dessa curva, e eu vou usar o método de trapézio, como é que eu faço? Eu vou ter que fazer um for, por exemplo, de 0 a 2, com um passo de integração, que é aquele incremento do meio, de 0,1 em 0,1. E o que eu vou colocar dentro desse for? Ele vai pegar, vou pedir pro MATLAB, olha, pega esse primeiro ponto aqui, o x0, me dá o y de x igual a 0. Agora você pega o y de x igual a 0,1, que é o próximo ponto. E com esses dois pontos, que são as minhas bases, eu faço o cálculo regular de uma área de trapézio. Eu coloco lá, olha, você vai calcular agora, com esses dois pontos, você vai calcular a área do meu trapézio e vai somar isso até o final aqui. E aí entraria um if também, porque aqui é negativo, certo? E a área negativa não existe. Então, a gente ia precisar, por exemplo, colocar um if lá de tipo, olha, se meu valor for menor que 0, use o valor absoluto. Ou eu poderia simplesmente sempre pegar o valor absoluto e não usar o if. São formas de pensar. E é isso. Então a gente tem aqui uma aproximaçãozinha e a gente consegue, inclusive, calcular um erro sobre isso aqui e avaliar o quão bom está nosso método numérico, né? Quão preciso tá o nosso cálculo. E se vocês pensarem que a gente não está calculando na mão, né, o computador que está calculando, eu posso diminuir esse passo aqui para 0,001 e fazer trapézios cada vez menores e ter essa diferença aqui, esse erro cada vez menor também. E aí a gente pode avaliar, né? Por exemplo, será que com 0,01 e 0,1 eu consigo valores tão diferentes? Talvez não. E aí talvez a gente esteja gastando mais processamento computacional e mais tempo para ter um valor parecido. Então é sempre importante a gente observar essas questões e por isso que eu falei que é importante a gente conhecer os métodos e como eles são processados para saber avaliar essas coisas. Beleza, eu não falei nada de MATLAB aqui, eu falei mais de métodos, mas é isso. As funções. A gente tem algumas formas de usar funções aqui no MATLAB. E aqui funções tem tanto aquela questão de função que a gente usa em programação, né? Tipo
uma coisa fora do meu código, fora do meu main que eu vou usar, ou função como a gente usa em matemática mesmo, né? Que eu tenho x e y e ele vai me retornar ali. E aí a gente tem funções públicas e funções anônimas. Essas funções anônimas, um exemplo é essa daqui, geralmente a gente coloca dentro do nosso código regular, né? Assim como a gente faz em C, em Python, a gente tem essa opção também, né? De declarar uma função ali dentro do meu código, sem precisar acessar um arquivo externo, por exemplo. E elas só podem ser usadas aqui dentro porque elas são anônimas. Então, se eu colocar em um outro arquivo, ninguém vai conseguir ver. Então, elas precisam realmente estar dentro do código. Como é que eu declaro uma função dessa? Aqui o nome da função, que é o y, coloco um igual e coloco o arroba a variável. Essa variável, a gente coloca esse arroba aqui para criar um handle. O que é um handle é só um conceito abstrato para dizer, olha, isso aqui é uma função. E nas funções nativas do MATLAB ele também tem um handle, mas eles estão ocultos porque já são nativas do MATLAB. E aqui a gente precisa colocar esse handle para informar, isso aqui que eu estou colocando igual, ele é uma função, ele não é uma equação qualquer, ele é efetivamente uma função. E aí você declara, você cria essa variável, que pode ser um vetor, e você pode acessar os demais valores do vetor. Então, aqui se eu tenho uma variável, por exemplo, eu quero calcular aqui 5x1 mais 2x3, deixa eu pegar outra aqui. Que eu não estou conseguindo mais. Estou presa nisso aqui. Pronto. Se minha função é y igual a 3x1 mais x2, por exemplo. Como é que eu faço isso? Eu vou criar uma variável chamada x, que vai ser um vetor que vai conter o valor de x1, vetor de x1 e x2. E aí pode ser variável mesmo, eu posso escrever tipo x1, x2 e depois colocar um valor. Ou eu posso colocar o valor direto. E aí, que ele vai... Aí, como é que eu vou declarar minha função? Eu vou escrever y igual a arroba x, que vai ser minha variável. Constante que está errada aqui. Constante 1 vai ser 3. E constante 2 aqui vai ser 1. Né? Que eu estou multiplicando x2 por 1. E então, como aqui vai ser x, ele já vai entender que a primeira posição de x vai ser... Eu vou multiplicar aqui e a segunda posição de x vai estar aqui. E aí, como é que a gente utiliza? Assim, você coloca uma variável, declara os dois valores aqui. E aí você chama a função e passa a variável ou passa os dois valores individualmente, que vai ter o mesmo efeito. Claro, se você está falando, por exemplo, de uma função complexa que tem, sei lá, concentração, aí não sei o que lá, que são várias variáveis, é mais fácil que você tenha declarado essa variável lá no passado e depois só passe aqui a variável para não ficar um negócio do tamanho do mundo lá no uso da função. Eu trouxe uma aplicação, vou passar por ela aqui antes da gente ir para o MATLAB. Eu quis trazer essa aplicação porque ela também usa uma coisa que a gente usa bastante no MATLAB, que é a otimização. Aqui é uma otimização bem simples, mas é uma otimização. E aqui o objetivo da nossa otimização é gastar o mínimo possível uma viagem com um carro flex. Então é um carro que pode ter álcool ou gasolina no tanque.
E aí a gente quer saber qual a melhor opção, né? Colocar álcool ou colocar gasolina. E aí como é que a gente faz essa conta? A gente precisa do preço do álcool e da gasolina. Aquele preço baixinho que tá agora no posto, enfim. A distância, né? Uma viagem determinada. E a capacidade do meu tanque em litros. E qual que é o desempenho do meu carro com gasolina e com álcool. Porque eles têm desempenho diferente, né? E aí, para você fazer uma otimização, você precisa de uma função objetivo, que é o que você quer minimizar ou maximizar, nesse caso, minimizar. Então, a minha função objetivo, meu objetivo é reduzir o custo. Quem é meu custo nesse caso? É quanto eu for colocar de gasolina, quantos litros de gasolina, vezes o preço da gasolina, mais o quanto eu vou gastar de álcool, né, em litros, o quanto eu vou abastecer de álcool, vezes o preço do álcool. Esse é meu custo. Essa é a minha função objetiva que eu quero reduzir. E aí eu tenho algumas restrições envolvidas, né? Por exemplo, eu sei que eu quero andar 300 quilômetros. Eu sei que o meu tanque também não suporta mais de 46 litros. E o meu próprio desempenho aqui também é uma restrição. Porque o carro não vai fazer mais quilômetros por litro do nada, né? Ele tem um desempenho ali associado. E a função que a gente usa nesse caso é o fmincon, que é uma função nativa do MATLAB para fazer otimização com restrição, né? Esse com aqui é de constraint e tem o outro que é o fminux, que é sem restrição. E tem o para maximizar é o contrário, né? Esse é o mínimo, tem o máximo. Que aí a gente passa a nossa função objetivo e essas variáveis aqui, x0, deixa eu passar aqui que tem aqui. Então aqui é a minha função, fminux, que eu vou utilizar. Aqui não tem aquele arroba do handle, porque vocês vão ver daqui a pouco que vai ter na função objetivo. Mas o fmincon ele é uma função nativa do MATLAB, então ele não tem aquele arroba. Ele já está lá determinado dessa forma. Então eu vou passar minha função objetivo, x0, que é o valor inicial. Vou passar por essas. Aí, se você olhar o help do MATLAB, ele explica cada uma dessas questões aqui. O A e B são restrições de igualdade. De desigualdade, desculpa. Então, aqui, qual é essa restrição de desigualdade? A matriz A vezes x, que é a sua variável, nesse caso, a quantidade de combustível que eu estou colocando, tem que ser menor ou igual a B. Esse C aqui são as restrições de não linear. Eu vou passar no próximo slide melhor. E esse L, B, L e U são os limites. Aqui é o limite inferior e o limite superior. Vou mostrar como é que a gente vai usar cada uma dessas variáveis. E a gente também tem uma restrição de igualdade. E vou passar aqui. Então, a minha restrição de igualdade é... A gente tem duas restrições de igualdade. Uma está associada ao desempenho da gasolina e do álcool por quilômetro por litro. E outra está relacionada à distância que eu quero percorrer. Então, o B, né, que é meu resultado aqui, eu quero que no máximo eu vou andar 300 quilômetros. Então, é igual a 300 quilômetros. No máximo não, né? São exatamente 300 quilômetros, por isso que é uma restrição de igualdade. Se for menos, eu não vou chegar, e se for mais, eu vou estar gastando dinheiro à toa, que não é o meu objetivo. Então, aqui vai ser igual a 300 quilômetros, então o meu B aqui lá na função vai ser 300. Aí eu vou multiplicar a quantidade de gasolina vezes o valor aqui que ele vai calcular, e mais o álcool vezes aqui o valor que ele vai calcular do desempenho, e aí a gente vai ter as nossas restrições de desigualdades atendidas. De forma semelhante, eu tenho aqui o tanque. Então, eu tenho... Aqui é de 1 para 1, né? Porque nesse caso, nem gasolina nem álcool ocupam mais espaço no tanque. Então,
46 litros de álcool, 46 litros de gasolina ocupam o mesmo espaço. Mas se fosse, por exemplo, eu estou colocando, sei lá, bolinhas numa caixa, e eu tenho uma caixa, e eu tenho uma bolinha que tem um diâmetro de 0,2 e uma bolinha que tem um diâmetro de 1 centímetro, faz diferença. Aí eu teria que colocar aqui os tamanhos para ocupar ali aquele volume da caixa, né? Mas nesse caso, álcool e gasolina tem a mesma proporção aqui de ocupação de espaço. E o tanque, eu não preciso encher meu tanque todo, então meu tanque pode variar ali entre 0 e 46. Por isso aqui é uma equação, uma condição de desigualdade, né? Eu não preciso ter exatamente 46 km por hora, até porque senão eu poderia infringir aqui a minha outra restrição de igualdade. E aí eu posso ter de 0 a 46 de gasolina ou de 0 a 46 litros de álcool. Enfim, e aí a proporção, né, para não exceder o tanque está aqui incluída nessa questão aqui. Então eu sei que eu posso ter 0 a 46, 0 a 46, só que eu não posso infringir aqui que gasolina mais álcool seja maior que 46, isso já está resolvido aqui nessa outra igualdade. Tinha outra coisa que eu queria falar aqui. Sim. Aqui eu coloquei 0 porque o carro pode ter 0 gasolina que ele vai funcionar e 0 de álcool que ele vai funcionar. Mas se você tivesse um mínimo, por exemplo, não, meu carro só funciona se ele tiver com pelo menos 2 litros de gasolina lá. Aí você teria que colocar 2 aqui. E não ia fazer diferença. Então é isso. Vamos montar no MATLAB. Eu tenho aqui, eu vou... Não quero manter nada. Eu tenho aqui, mas eu vou colocar passo a passo só para a gente andar mais rápido. Então vamos lá. Posso mandar esse código para vocês que está aqui comentadinho. Eu vou usar esse mesmo programa aqui só para não... Então, de novo, CLC, Clear, Close Gel, que a gente sempre precisa, né, para limpar tudo aqui. E aí vem a história que eu expliquei agora da função. A minha função objetivo... Acho que eu vou deixar aqui mesmo. A minha função objetivo... Vou escrever aqui em cima de novo ela. Como é que eu declaro uma função, né, anônima? Ela precisa estar dentro do código que está acontecendo aqui. E aí eu vou dar um nome para ela, colocar o arroba, e aqui declarar a variável que vai carregar os meus valores. E aqui foi um sonho de quando a gasolina estava apenas 4,58, vamos mudar para um valor mais real, que agora está 5,85 vezes 1, que vai carregar aqui o valor da gasolina, mais o álcool. Se alguém souber o valor do álcool, me fala aí, que eu nem lembro mais. Mas eu diria que deve estar uns 4,70 também. Vou colocar aqui um valor aleatório. Vezes VAR2, que vai ser a quantidade de álcool. Beleza, é a mesma coisa aqui. Vou apagar aqui. Aqui eu defino as minhas inequações, então... Não, aqui não é inequação, não. Aqui tá errado. Aqui é a restrição lá de igualdade. Então, deixa eu trazer aqui de novo. Aqui eu tinha 1 para 1, né? Então, 1 de álcool para 1 de gasolina e não podia passar de 46. Então, 1 para 1 e B é 46. A outra questão que eu tinha de igualdade
era o desempenho do carro. Esse carro tá fazendo bem, tá fazendo 14,5 e 10,8 com álcool, sonho. Então aqui eu coloco aqui o desempenho associado à gasolina e esse associado ao álcool, porque a variável 1 é a gasolina e o 2 é o álcool. E esse aqui é a igualdade, então eu quero andar 300 km. E aqui os limites, tanto para álcool quanto para gasolina eu posso ter de 0 a 46, então esses aqui são os limites inferiores, de novo, primeira variável gasolina, segunda álcool, e o limite lá superior também são 46 e 46. Observem que aqui eu coloquei transposto pela aquela questão de multiplicação de matriz. Provavelmente quando eu rodei aqui deu errado, porque deveria estar em coluna e eu transpus. E esse 20 e 20 aqui é o meu V0, né, minha X0 lá que eu tinha colocado no slide, que é a minha estimativa inicial. Eu acho que meio e 20 de cada aí deve funcionar. Enfim. É um chute qualquer, você pode colocar o que vocês quiserem. E aí eu uso o fmincom, passo o nome da minha função, que eu chamei de fun. var0 a minha estimativa inicial, e aqui é importante que esteja na ordem definida lá pelo fmincom. Então, var0, aqui as minhas restrições de igualdade e da inequação, e aqui os limites inferior e superior. E essas duas variáveis aqui vão me retornar as minhas respostas. Então, esse aqui. Então, aqui, esse primeiro valor aqui, isso aqui é determinado já pelo fmincom, ele retorna qual é o x ótimo e qual é o y ótimo. Como a minha função é custo, o meu x ótimo vai ser a quantidade de litros de álcool e gasolina, né, que são as minhas variáveis, e o meu y ótimo vai ser o y, né, o custo, que é a resposta a essas variáveis. E aí é só rodar. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui do help do MATLAB antes de rodar. Assim. Se você tiver dúvida de como usar uma função... Opa! Não tem... Você pode dar o help, o nome da função, ele vai aparecer aqui como é que usa ela. Aí tá vendo? Ele dá aqui tudo, explica direitinho, só tá em inglês, mas tá aqui explicando tudinho dessa função. Aquelas equações que eu mostrei, eu tirei daqui, ó. A significa isso, B significa isso, A é que significa isso. Observem que é exatamente o que eu coloquei lá, só que aqui tá em inglês. Então, aqui tem explicando direitinho como é que usa. Se alguém tiver dúvida sobre qualquer função do MATLAB, um pod, qualquer coisa, ele me diz aqui todas as variáveis possíveis e como usar. E aí tem algumas coisas que são relacionadas a isso. Eu falei do fminu que tem aqui, ó. Por exemplo, eu falei que é um handle, se não ficou claro para vocês podem clicar aqui e entender melhor o que é o handle, por exemplo. Dito isso, vou rodar aqui. E aqui ele vai me dar ó, o var ótimo, né, que são os meus x. Lembrando que x1, eu podia até ter escrito isso. x1 gasolina e x2 é álcool. Então, o meu desempenho ótimo é colocar 20,7 litros de gasolina e 0 de álcool. E aí o mínimo que eu vou gastar é R$121 nessas condições aqui. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Minha voz já. Por enquanto, não.
Beleza, aí eu mando isso para vocês, tá aqui escrito passo a passo, o slide também. E vamos voltar aqui para o slide. Agora tá certo. Outra forma de usar funções é daquela forma que eu falei, como tem no C, Python, etc., que é com essa função em outro arquivo e ele vai chamar essa função. Isso é muito usado, por exemplo, para resolver sistemas de EDO, né? Que você coloca o sistema de EDO num outro arquivo. E aí, vamos fazer aqui que eu vou explicar. Lá dentro, quando você abrir, você precisa declarar que ele é uma função. Então, você precisa escrever function, ele vai ser uma função pública que os outros arquivos do MATLAB podem acessar. Não necessariamente main, porque o MATLAB não tem main, mas qualquer outro arquivo pode usar. Então, você declara ele como function, coloca a variável auxiliar, né, que é quem vai receber as respostas, como a gente viu lá que tinha o x e o y do fmincon. Da sua função também, você vai dizer o que ela vai receber, o que ela vai retornar. E coloca aqui o nome da função. E aqui o nome tem que seguir as mesmas regras de salvar o arquivo do MATLAB. Então não pode ter acento, não pode ter cedilha, não pode ter espaço. Pode ter hífen ou underline, por exemplo, que não tem problema. E aqui você coloca, entre aspas, os argumentos daquela função, que aquela função vai receber para operar. E é importante que você tem que salvar o arquivo com o nome da função. Geralmente, se você não fizer nada, criar uma função lá e clicar em salvar, o MATLAB já vai trazer aquele nome que está depois do function para o nome do arquivo. Se você não fizer nada, ele já vai salvar bonitinho. E aí você pode colocar 1%. Peraí, tá indo pro espaço. Você pode colocar aqui 1%, né? Por cento do MATLAB é usado para comentário. Mas nesse caso, tudo que você colocar nesse porcento e você chamar o help daquela função como a gente fez no fmincon, ele vai trazer todas as informações. Então aquilo que a gente viu, aquele textão que tinha no fmincon, foi justamente construído dessa forma. Quem criou a função nativa do MATLAB criou uma função com aquele nome e tal, que tem essas e essas variáveis, e aí colocou porcento, o duplo, né, que abre e fecha e tal. E escreveu todas aquelas informações de como é que usa a função e etc. Se você quiser fazer isso, você pode fazer também para explicar quais são as variáveis, estão relacionadas ao que e tudo mais. E aí quando você der o help e jogar o nome da sua função, ele vai aparecer essas informações. Porque ficou amarelo. Enfim, aí depois você vai colocar uma expressão envolvendo aquelas variáveis. Eu vou mostrar um exemplo que eu tenho aqui para ficar mais claro. Então, por exemplo, se aqui eu tenho, naquele caso lá do fmincon, eu tenho aqui a minha primeira variável vai ser o x e a segunda vai ser o y. Eu vou escrever expressões que digam, né, x igual a tal coisa, tal coisa, tal coisa, e y igual a tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eles vão retornar, né? No caso do fmincon, aqui dentro tem uma função de otimização lá que eu acho que usa gradiente e tal, umas coisas assim. E toda essa expressão está contida aqui e ele vai retornar lá quando você chamar a função. Como é que eu chamo a função? Eu digito o nome da função, como a gente fez no fmincon, e coloco aqui as variáveis e constantes associadas àquela função, exatamente como a gente fez no fmincon, né? Aquela função do fmincon e todas as outras do MATLAB, determinante, inversa, não sei o quê. Eles têm um arquivo, o MATLAB tem um arquivo lá dentro que tem aquelas funções e o que elas devem retornar. E aí você
chama as funções, coloca entre parênteses e coloca as variáveis e constantes. E aí ela retorna bonitinho. Beleza? Acho que eu posso mostrar um exemplo daqui a pouco. Outra coisa é a solução de EDO. E aqui, de novo, a gosto do freguês. O MATLAB tem várias opções de resolver EDO. E quem pegou métodos ou vai pegar, conhece várias outras formas de resolver, né? E aí você pode também... Ah, não, eu tenho um solver específico que funciona muito bem para minha aplicação. Posso implementar e resolver EDO daquela forma. Mas se você quiser usar os do MATLAB, ele tem alguns. Eu uso bastante esse ODE45, que é um range CUTA que é de quarta ou quinta ordem, por isso 45, se eu não estou enganada, mas tem outros, tem ODE 23, tem várias outras formas de calcular a EDO aqui dentro do MATLAB. Como é que a gente usa, nesse caso, o ODE 45? Eu tenho o vetor de saída, né, que é, novamente, como a gente vê ali nas funções, que é onde o que foi calculado vai retornar, e como eu não sei se a galera aí que tá aí é muito nova de curso, não pegou cálculo C, por exemplo, mas o que é resolver um sistema de EDO? É semelhante a resolver um sistema de equação, só que no sistema de equação você quer um número, no sistema de EDO você quer uma curva. Então, por exemplo, qual a melhor... Deixa eu ver. Uma coisa que seja uma curva. Qual a melhor rampa de aceleração de um carro, por exemplo, para eu gastar menos combustível? Você tem algumas opções. Você pode enfiar o pé no acelerador e aí ele vai tipo fazer como se fosse uma exponencial, vai subir muito rápido. Ou pode ser que a melhor opção para gastar menos combustível seja eu acelero aqui, aí freio daqui a 5 segundos, e aí vou decrescendo ali a minha velocidade com uma inclinação X, ou não, eu posso começar com uma reta e depois passar por uma equação de segunda ordem. Enfim, você quer uma curva que descreva um comportamento. Então, quando você resolve um sistema de EDO, uma EDO, você precisa de um tempo e dos valores de y, né? Você precisa de x e y para ter uma curva, né, bonitinha ali que descreva o comportamento esperado. Então, no meu vetor de saída, eu preciso de um tempo, que vai ser o meu x, e o y, que vai ser, obviamente, o y da minha curva. E aí a gente chama a função ODE45, coloca o nome dela, abre aspas e coloca o que ela precisa, né? Então ela precisa aqui de uma função que vai estar no nosso sistema de equação. Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo, que vai ser aquilo que eu falei. Você pode declarar lá no arquivo fora, e aí vai ter um nome, e você vai poder usar aqui dentro do ODE45 ou de qualquer outra função. Então aqui vem o nome da minha função, que é tanto uma função matemática, mas nesse caso do MATLAB é também uma função do MATLAB, como a gente viu ali atrás agora há pouco. E aqui o T-span vai ser o intervalo de tempo, né, que eu vou avaliar a minha EDO, então, sei lá, de 0 a 2 minutos, você vai colocar aqui. E aqui é o valor inicial, né, quando você resolve um PVI, né, um problema de valor inicial de uma EDO, você tem sempre um valor ali que ele começa, que é da onde ele vai partir para fazer o cálculo dele. Deixa eu mostrar isso logo, pra gente não perder o ritmo, depois eu mostro. Eu acho que eu abri aqui. Não abri aqui, ótimo. Eu tenho várias coisas de método, se alguém quiser depois eu posso passar também. Vou abrir aqui um PVI. Só que aqui não vai estar com o ODE 45, porque eu fiz o método na mão, eu acho. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu vou trazer aqui o range CUTA, que é... Então aqui, por exemplo, não abriu no MATLAB, não sei porquê.
mas enfim, é um código do MATLAB. Aqui eu criei uma função que vai chamar o método range-cuta. E aqui está o método. Não vou explicar, mas está aqui. Então, eu chamo a função, digo quem é que vai receber nesse caso, quem recebe é D. E vai ser igual a o nome da minha função. E aqui as minhas variáveis. E aí eu digo que F0 é igual a F. F e P são variáveis que eu estou usando aqui no final. E no final eu digo que D, né, que é a minha variável de retorno, vai ser igual ao F que foi calculado. Então, esse F aqui recebe primeiro o valor inicial. Ele usa aqui os valores de T e P, que o P é o passo, nesse caso. E aqui eu tenho D igual a F. Aqui, por exemplo, até um exercício do Gilá, que é um livro muito bom de métodos, tem tudo de métodos lá. E aí eu declaro a minha função e digo que a solução vai estar aqui em Sol. E chamo a minha função syst, que tem T e Z como variáveis. E aqui no meu porcento eu descrevi quem é T e quem é Z. T é minha variável independente, Z é o vetor de variável dependente. Digo que X vai ser igual a Z1 e W vai ser igual a Z2. Isso mesmo. Defini as constantes aqui dentro, mas elas poderiam estar aqui também. E eu informar as constantes lá de fora. E aqui tem a minha derivada dW/dt, que vai ser uma das equações diferenciais. E aqui vai conter a minha solução. No caso, se eu fosse usar o ODE 45, eu ia dizer que X recebe ODE 45, ia colocar aqui as mesmas variáveis e informar que aqui ela está resolvendo esse sistema dessa função, ia passar as minhas variáveis T e Z e ele ia resolver. E é isso. Vou pro último ponto antes da gente passar pro Simulink, que eu acho que vai dar umas meia hora aí pra gente mexer no Simulink. Outra coisa que é muito utilizada, e até uma das outras formas de resolver EDO, é função de transferência, né, que usa lá o método de Laplace. Quem não viu vai ver. Então, depois você tem uma derivada, uma EDO, e você aplica Laplace, você vai encontrar uma coisa com essa cara aqui sempre. E aí, você pode usar essas funções de transferências com muita facilidade no MATLAB, inclusive quem é de controle é o que mais usa a função de transferência. E como é que você declara isso? É bem simples, você dá um nome qualquer, coloca igual TF, né, que é de função de transferência, abre parêntese, e aí abre chaves, coloca quais são os coeficientes do numerador, nesse caso só 5.5, e aqui os coeficientes do denominador, coloca aqui na ordem bonitinho, lembrando que o último é independente, então se você não colocar um zero no final, ele vai entender que é S igual a zero, enfim, vou mostrar aqui para ficar mais claro. E aí tem uma série de funções também que a gente pode chamar direto no MATLAB, sem muito drama, que é plotar o diagrama de polos e zeros, que é muito importante. Se você quer ver a resposta a um degrau, que a gente usa muito, é só usar step e colocar aqui G da função de transferência, que ele vai mostrar a resposta ao degrau. Resposta ao impulso, que também usa bastante. E o diagrama de Bode tem várias outras funções associadas à função de transferência, mas essas aqui são as principais ou mais básicas que a galera sempre usa. Então, se você quer um diagrama de Bode, que é importante, diagrama de Bode,
é importante para várias questões lá de análise, tipo o pessoal de elétrica assinar esse sistema. É bem de boa de botar no MATLAB, sendo a função de transferência. Vou mostrar rapidinho aqui algumas coisas de função de transferência para a gente passar para o Simulink. MATLAB. Eu vou usar aqui no Command Window mesmo. Lembrando que tudo que eu faço aqui eu podia ter feito lá no script. Tem um CLC aqui para limpar tudo. E aí eu vou definir aqui o meu numerador da função de transferência, que tem 5.5. O meu denominador é um vetor, então eu vou precisar declarar Deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês verem também. Então, 1 que multiplica S é a quinta, 8 que multiplica S é a quarta, 17 que multiplica S é a terceira, 8 que multiplica S ao quadrado, 1 que multiplica S. Eu vou rodar aqui só para a gente ver uma coisa. G vai ser igual a FT, F. E aí eu vou passar numerador e denominador. E aí ele me dá a minha função de transferência. Observem que como eu não coloquei zero no final, é porque ele faz o seguinte. Na verdade, ele começa de trás para frente e vem associando esse coeficiente, esse primeiro coeficiente aqui, como termo independente, né, que é com S elevado a zero, e vai até o final aqui. Então, como eu não coloquei zero aqui, ele ficou errado, né, porque ele começou aqui do S elevado a zero, que eu coloquei 1, e ele associou a 1. Então, é importante a gente lembrar disso. E colocar, se você não tem um termo independente, né, um termo que não multiplica S, você precisa colocar um zero para indicar que S elevado a zero é igual a zero. Então, vou digitar de novo aqui, uma dica. Quando você está aqui no Command Window e você quer repetir alguma coisa que você acabou de fazer e mudar pouco ou repetir igualzinho, você aperta a setinha para cima do seu teclado. E aí ele vai ter aqui um histórico aqui, as últimas coisas que você digitou. Eu só quero mudar o denominador, então eu vou clicar aqui em denominador e vou acrescentar o meu zero. Ctrl C, Ctrl V não funciona aqui, porque assim como no Windows, ele entende Ctrl C, Ctrl V como algo que você está tentando parar de rodar, né? Você está tentando dar uma pausa no sistema, abortar alguma coisa. Então eu vou rodar de novo aqui o denominador, agora tem um zero no final. E aí eu vou calcular de novo a minha função de transferência, TF. O numerador é o mesmo, o denominador também, o denominador é o que eu acabei de mudar. E agora sim eu tenho exatamente a minha função de transferência. Se eu quiser... Ave Maria. Deixa eu descer aqui. Se eu quiser, por exemplo, ver a resposta disso aqui é um step, eu dou step G. E vai aparecer aqui, a resposta disso aqui é um degrau unitário. Daqui a pouco aparece. No seu tempo, MATLAB. E tá demorando de aparecer. Mas ele tá indo. Outra coisa, se você achar o MATLAB tá rodando ou não, tem esse busy aqui. Que acabou de sumir porque eu tirei. Que rodou.
Mas ele também, enquanto ele não terminar o comando, essas duas setinhas não voltam a aparecer. Então, se tiver uma linha em branco depois do seu comando, é porque ele ainda está rodando. E se você quiser abortar, como eu disse, você dá Ctrl C e ele para. Então, essa daqui é a resposta ao degrau daquela função de transferência. Se você quiser ver os polos e zeros, você usa pzplot. Tá vendo? Ele tá aqui, ó, usando ainda, então ele não aparece as duas setinhas. E aqui ele me dá o diagrama de polos e zero. Todos aqui à esquerda, por isso com uma bosta. E assim por diante. Eu vou falar agora um pouquinho do Simulink. Eu tenho um exemplo aqui da parte de potência para a gente falar rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida do MATLAB, pode perguntar ou depois mandar e-mail, mandar mensagem no Telegram que eu respondo, que eu souber, claro. Então, para usar o Simulink, a gente vem aqui em Apps. E o MATLAB tem várias outras coisas que são muito interessantes aqui. Então, se você tem, por exemplo, uma curva e você quer achar a função de transferência, você tem um conjunto de dados lá. Peguei lá uma base de dados. E você quer saber qual é a equação que determina aquilo, tanto em termos de x e y, quanto em função de transferência, você pode usar esse curve fitting aqui, que ele vai encontrar a classificação. A gente tem, na verdade, esse daqui é de identificação de sistemas. Você tem um PID que você quer encontrar as melhores variáveis para aquele PID. Você pode usar esse PID Turner aqui. Tem aqui toolbox de otimização e etc. Várias coisas, tem coisas de inteligência artificial aqui, que você pode montar sua rede Perceptron, algumas coisas de processamento de sinal, filtro, enfim. Tem muita coisa no MATLAB que a gente pode usar. Tem até, acho que aqui é de elementos finitos agora, que estranho. Coisas de processamento de imagem, você consegue abrir imagem, abrir vídeo e tratar aqui no MATLAB. Enfim, coisas do mercado financeiro, biologia, etc. Você consegue gerar código em C também, código em HDL. Enfim, várias coisas você consegue fazer aqui com esses toolbox do MATLAB. E se você for aqui em Home, tem o principal deles, que é o Simulink. Eu queria mostrar aqui duas coisas no Simulink. Assim que eu deveria ter aberto antes. Mas enfim, vou falando aqui do Simulink enquanto ele abre. Tem o Octave, que é de graça. Deixa eu ver aqui. Tem o Octave Online. O MATLAB tem uma opção online agora que tá grátis por um mês. Você consegue usar. A licença do MATLAB é bem cara. Podia Bom Dia se engajar aí para fazer uma licença estudantil, mas não tá rolando ainda. Na faculdade que eu fiz intercâmbio, eles tinham. Aí você, com e-mail institucional, você conseguia baixar e usar, ou usar pelo navegador, né, que tem essa opção agora. Mas não é o caso da UFBA ainda. E aí no MATLAB aqui tem várias coisas, tem vários exemplos. Deixa eu fechar aqui. Mas o que eu quero mostrar... Vou abrir aqui o Simscape. O Simscape, ele é... Aqui. O Simscape, ele é um simulador, digamos que físico, né? Ele tem modelagem de coisas físicas aqui dentro, tanto mecânicas quanto elétrico, eletrônico tem aqui. Então, se vocês quiserem, eu quero usar... A galera usa bastante o PSIM, mas se você quiser, sei lá, tá fazendo alguma coisa no PSIM, mas que você também precisa usar o MATLAB, então eu quero fazer um circuito aqui que eu preciso otimizar, preciso usar uma função de otimização para escolher os melhores resistores, os melhores capacitores, enfim. E aí você vai ter que fazer lá no PSIM,
pegar aqueles dados, jogar no MATLAB, enfim. Aí, para não ter esse duplo trabalho, você pode usar aqui esse Escape e montar um circuito mesmo. Ele tem resistor, capacitor, motor, etc. E aí você consegue montar. Ele vai abrir aqui, eu vou mostrar. E eu vou abrir aqui um trabalho que eu fiz agora há pouco, uma disciplina com motor, que eu fiz no Simulink mesmo, sem precisar usar o Simscape. Mas tem a opção de usar o Simscape também. Por que eu não abri isso antes? Eis a questão. Oh boy. Oh boy. Como era o nome? Enquanto esse negócio abre aqui, deixa eu mostrar o Matchworks para vocês. Abri. Só porque eu falei que ia fazer outra coisa. Esse aqui é o Simulink, na verdade, aqui é o Simscape. E ele tem várias coisinhas aqui. Então, deixa eu... Sai. Me larga. Meu Deus, porque ele não quer sair desse mais. Ai, meu pai. Abriu. Aqui tem alguns elementos. Então aqui vai ter resistor, capacitor, etc. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Já tem um capacitor de diodo, indutor, resistência infinita. Se você quiser simular alguma coisa, estiver fazendo tipo um ensaio, você consegue fazer aqui. Resistor térmico, circuito aberto, você também consegue simular. Tem amplificador operacional. E aí tudo isso é personalizável, né? Para você personalizar as coisas no Simulink, você clica 2 vezes e ele vai aparecer uma aba. Acho que eu tenho que jogar para lá. Tem uma pergunta no chat. O Simulink é para modelagem? Sim, pode ser. E aí quando você clica 2 vezes, você consegue alterar os parâmetros. Deixa eu colar o diodo aqui. Então esse é um diodo. Você pode alterar aqui os parâmetros do diodo e usar normalmente, montar seu circuito e seguir sua vida. Aí no caso além desses elementos que eu mostrei, tem vários outros aqui, né? Tem aqui nas fontes vai ter fonte de corrente, fonte de tensão, ruído e etc. E aqui sensor vai ter amperímetro, voltímetro. O que você precisar medir vai ter aqui. Como se fosse no mundo real, claro que sem as tolerâncias e tal. É isso. E aí você pode montar o seu circuito bonitinho, fazer o que você quiser aqui. Para usar o Simulink é tudo muito simples, né? Você vai arrastar e soltar e vai ligar as coisas umas às outras com setas. Mas nesse caso aqui do Simscape, se você montar um circuito e você quiser avaliar ele no Simulink, você precisa desses 2 bloquinhos aqui de conversão. Esse daqui é do Simulink para
esse mundo real aqui do Simscape. E esse bloquinho aqui é se você quer ter algo aqui no Simscape que você quer ver no Simulink, né? Porque é como se aqui no Simscape fosse o mundo real. E esses bloquinhos, como se fosse um cabo que você liga no seu computador e ele vai converter essas variáveis de volta para o seu computador. Isso dá para fazer também com sistemas mecânicos. Você quer, sei lá, quero fazer agora, quero testar, vou fazer uma turbina eólica. Aí eu quero fazer o sistema elétrico aqui e lá na parte mecânica eu quero efetivamente desenhar as minhas hélices e ver qual é o impacto da, da, do formato da hélice no meu desempenho, por exemplo. E aí eu quero fazer esses testes aqui no Simulink, no MATLAB, usar as ferramentas do MATLAB, por exemplo, para fazer a otimização dessa hélice. Tudo isso você consegue fazer usando aqui o Simulink. Deixa eu abrir uma outra coisa. Esse aqui foi o trabalho que eu fiz agora há pouco na disciplina de Time. Que eu também deveria ter aberto antes. Mas enfim. No site do MATLAB, né, que é o MATWorks, tem muita coisa do MATLAB. Muita. Tipo, exemplo, eu não sei fazer isso. Lá tem. Com certeza tem. Por exemplo, do meu trabalho tinha algo parecido. Motor gaiola de esquilo. Ele abriu aqui do lado já. Cage Induction MATLAB. No SI. Ele tem aqui um exemplo pronto. Ele explica aqui como é o motor, como é esse aqui é o motor, onde é que ele está, é do Simscape, então esse daqui é como se fosse um motor físico mesmo. E aí tem toda a descrição, quais são as equações que são usadas aqui dentro. Então você quer saber se, por exemplo, eu tenho um modelo, eu tenho uma atividade, eu quero saber se meu modelo é exatamente igual ao que tem no MATLAB, você consegue ter acesso às equações que estão rodando lá dentro, cada um daqueles parâmetros, o que eles significam, quais são as variáveis envolvidas, quem são as entradas, quem são as saídas, qual tem as impedâncias lá do motor, ele diz exatamente o que é cada impedância, o que ela significa, como é calculada, etc. E aqui tem vários exemplos. Então, esse daqui é um motor assíncrono conectado a uma bomba hidráulica. Aí ele tem aqui o motor, tem a bomba e já tem um exemplo pronto que você pode usar para aprender ou, enfim, para alguma aplicação que você tenha. Então é muito bom esse site do MATWorks, tem sempre muita coisa. Inclusive, ele já tem alguns exemplos prontos. Se você clicar nesse exemplo aqui, ele vai te dizer como chamar ele lá direto do MATLAB. Ele vem explicando aqui. Você não precisa montar isso aqui. Você pode vir aqui. Cadê o nome dele? View MATLAB Command. Se você chamar esse nome aqui, eu vou fazer aqui pra gente ver. Aqui no Command Window, ele vai abrir esse exemplo. Esse aqui. Ele vai abrir daqui a pouco aqui no Simulink. Deixa eu mostrar aqui o exemplo que a gente fez. Aquele foi o que eu digitei, ele vem aqui explicando como é que usa e tal. Se você quiser usar aqui da Play, ele vai rodar. E lá naquele documento tem explicando tudo que você precisa saber. Então, deixa eu fechar ele. Esse aqui foi o exemplo que a gente fez agora lá no trabalho de Taim. Então eu tenho um motor assíncrono aqui. Esse aqui não é no Simscape, esse aqui
Simulink, então tem um modelo aqui matemático de um motor que está aqui, que se você procurar lá no Matchworks, ele te diz exatamente qual é o modelo utilizado, o que significa cada uma das coisas. E aí tem várias opções aqui. Você define qual é o tipo de motor. No meu caso aqui era um gaiola de esquilo e tal. E aqui já tem alguns modelos pré-setados, então se você quer um motor de 5 HP, 420 volts, 60 Hz a 1750 RPM, você pode escolher aqui as opções e ele vai carregar os parâmetros necessários. Aqui a entrada mecânica, né? O que ele precisa para funcionar. Pode ser um torque, pode ser uma velocidade, pode ser esse mecânico rotational port aqui. Se você tiver alguma coisa rodando lá no Simscape, por exemplo, eu tenho uma hélice lá no Simscape que eu modelei. Eu posso clicar aqui e aí eu associo a minha hélice mecânica lá que ele vai funcionar. A referência você pode escolher. Aqui a gente escolhe o rotor. E aqui caso você não escolha um modelo aqui pré-configurado, você pode vir aqui e entrar com os parâmetros. Aí aqui eu entrei com os parâmetros que a gente calculou do motor. E aqui eu coloquei o torque nominal. E o que a gente precisava fazer aqui nesse trabalho era usar fazer um conversor para operar esse motor. Então a gente tinha um PWM, o MATLAB, se você fizer no PC, você tem que fazer o PWM bonitinho e tal, aqui você não precisa fazer. Você só precisa vir aqui no bloco PWM e configurar. Então nesse caso aqui, trifásico com 6 pulsos. Aqui a frequência do PWM, a fase inicial, 90 graus, você configura aqui de acordo com o que você calculou, o que você deseja, enfim. E ele já gera os pulsos do PWM. O que ele precisa aqui é da minha senoide. Você precisa prover a amplitude, a frequência. Enfim, aqui é 60 na verdade. E QMA, que é aquela relação que a gente calcula lá quando de acordo com o carregamento do motor, enfim. Aí aqui eu coloquei uma tensão de entrada. Aqui tá. Aqui é um terra só para usar de referência aqui. E aí aqui a ponte de GBT, que eu não precisei fazer a ponte, né? Que já tem a ponte, tem várias opções, tem ponte H, tem ponte de MOSFET, tiristor, tem tudo aqui que vocês precisarem. Só precisa dizer o número de braços, enfim. Nesse caso aqui é 3. E aí ligar no motor e aqui o motor ele me dá uma série de opções. Vou clicar aqui 2 vezes para a gente ver. Então aqui eu tenho medidas do rotor, medidas no estator, eu tenho a impedância lá. Tenho questões mecânicas que é o que eu vou avaliar aqui. E aí o scope, que é esse bloquinho aqui que a gente usa para visualizar. Para visualizar dados. Aqui tinha um filtro que eu não lembro porque está aqui, mas está aqui. E aqui você, por exemplo, quiser calcular a potência aparente, potência real, você só precisa entrar aqui com os valores de tensão e corrente, que ele já calcula. Eu coloquei um gráfico aqui, mas você pode visualizar o valor usando o display. Como é que a gente adiciona blocos no Simulink? Eu acabei nem falando. Nesse quadradinho aqui você tem uma biblioteca que você pesquisa, mas se você clicar uma vez aqui e digitar, ele vai também te dar as opções. Então eu quero um display, ele vai me dar um display. Daqui a pouco ele vai me dar um display. Eu vou colocar 3 casas decimais, enfim. Um display aqui. Aqui eu tô calculando o valor RMS, então eu só fiz VA menos VB. E aqui tem um bloco
que me dá o valor RMS da minha tensão. Eu vou rodar aqui, eu coloquei um tempo bem curtinho, porque ele dá uma demorada. Os gráficos estão na minha outra tela. E, tá. Uma coisa que eu não comentei. Essas variáveis que a gente imputa aqui no MATLAB, numéricas, eu posso colocar como código, né, no MATLAB. Então, se eu tenho uma frequência que vai se repetir várias vezes, eu poderia colocar aqui um F e declarar ele lá no MATLAB. Eu tenho até aqui, na verdade. Aqui. Eu poderia, por exemplo, declarar todos os parâmetros do meu motor aqui no MATLAB e lá no Simulink colocar as variáveis. Então, a minha frequência eu poderia colocar F lá, que ele ia entender que é 60 e assim por diante. Isso é bom porque, se, por exemplo, nesse caso aqui, quero testar com 60 Hz, quero testar com 40, quero testar com 20, com 80. Aí, para você não ter que abrir cada um dos blocos e mudar onde tem a referência de frequência, você coloca a variável, muda aqui, roda, e ele vai aparecer lá. Outra opção é o que eu fiz aqui. Tá vendo que tem um TS aqui? Vou explicar como é que faz isso. É como se fosse aqui é como se fosse aquele command window do lado do MATLAB. Você clica aqui, ele roda. E agora deve funcionar, porque ele faltava TS. Aqui é porque eu não fechei isso aqui. E agora ele deve rodar. Aí eu explico como é que faz ali pra gente ter código aqui dentro. Uma das formas, tem outras formas, mas vou mostrar essa. Tá vendo aqui, ó? Como nesse caso ele vai calcular uma curva, né? Ele também usa uma solução de EDO aqui. Então aqui ele usa o ODE23CB, que é outro método semelhante ao ODE45. Ele tá rodando aí. Aqui já no display aparece em tempo real as minhas variáveis, então minha tensão aqui de linha é mais ou menos 450 volts. E aí quando terminar ele vai me mostrar aqui no scope. Eu tinha outra coisa para mostrar, mas eu não sei se vai dar tempo, né? As pessoas devem estar com fome. Mas eu vou falar rapidinho. Deixa eu só pegar o código aqui. Outra coisa que a gente pode fazer no Simulink, no MATLAB, se você tem uma variável, né, um conjunto de variáveis que você tem no MATLAB, você consegue usar ela no Simulink, né? Eu acabei de falar que você só precisa declarar lá e rodar, que ela vai rodar aqui. Mas se você tiver, tipo assim, você vai simular aqui, vai te dar vai te dar dados sobre isso, né, no tempo. Mas se você quiser fazer outro tipo de plotagem, né, lá no MATLAB a gente pode também ter um bloco que chama toWorkspace, que ele manda os dados aqui do Simulink pro Workspace do MATLAB. E aí a gente consegue usar lá. Vou dar um exemplo aqui. Que eu deveria até ter feito já. Ele tá acabando aí. Aqui nesse exemplo, que é o plot daquele gráfico lá que a gente fez. A gente precisava, além de plotar o torque, a velocidade no tempo e a corrente no tempo, a gente precisava plotar torque por corrente e torque por velocidade. Então, o que a gente fez, passou aqui os parâmetros do motor, definiu aqui as
velocidade síncrona e etc, tudo mais relacionado ao motor. Aqui é o escorregamento. E aqui a gente enviava uma variável do MATLAB para cá, né? E plotava aqui, eu só não tô achando agora. Oh boy. Aqui, essas variáveis aqui, escorrega e escorrega 40, são as variáveis que a gente mandava do MATLAB para cá. Ou do Simulink aqui para o MATLAB, aí elas aparecem aqui no Workspace, elas precisam estar transpostas para rodar, porque ela vem do Simulink em coluna, a gente precisa dela em linha, então a gente transpõe. E aqui tem uma conchinha que a gente fazia e calculava aqui dentro desse for o torque, aqui é a equação do torque, para a quantidade de pontos que a gente tinha, que eram 300 pontos, de 1 a 301. Aqui já foi outra amostragem que a gente usou, enfim. E aí a gente calculava aqui os torques e plotava. Aí como eu falei do plot, você usa plot, coloca a sua variável x, que no nosso caso lá era a velocidade aqui, o y, que era o torque que a gente calculou aqui em cada um desses fors aqui dentro. Lembrando aí, o for aqui ele vai, a minha variável, né, i, que eu defini, ela vai de 1 até 26 nesse caso, e como eu não coloquei valor de incremento, ela vai de 1 em 1, mas se eu fizesse aqui, colocasse 2, ela ia ir de 2 em 2, ia dar ruim porque termina com 26, mas enfim. Definir aqui a minha equação, e aí ele vai fazer isso enquanto i foi igual, menor que 26. E aí depois do end ele sai daqui. O plot que eu falei mais cedo. Aqui x, aqui y. O y foi o que eu calculei aqui dentro, esse torque. E aqui são as configurações. Então aqui é cor, largura da linha, o estilo da linha, que nesse caso era traço ponto. Aqui é a largura da linha. E aí o plot do MATLAB, se você não colocar hold on, ele vai plotar em telas separadas. Se você quiser plotar todos juntos, como era o caso, você coloca hold on, que ele vai plotar um, esperar plotar o outro em cima, plotar o terceiro em cima, e você vai conseguir ter os três gráficos juntos. Grid on para você ter grades no fundo. E aqui você coloca x-label, é o label do eixo x, y-label, o label do eixo y. Os títulos, as legendas, aí ele vai plotar na ordem, né? Se essa primeira curva aqui é referente a 60 Hz, eu coloco aqui 60 Hz e ele vai trazer que ela é vermelho com traço ponto. Aqui 40 Hz ele vai trazer aqui que ele é preto, esse B aqui é de preto. E o K, não, o B é de azul e o K é de preto. Não sei porquê, mas o K é preto aqui para o MATLAB. E aí ele vai plotar. E vai exibir na tela. No último minuto aqui, agora que eu rodei, deixa eu mostrar como é que fica no Simulink, né? Essa simulação. Você clica 2 vezes nesse scope aqui. E ele tá na minha outra tela. Pera aí. Scope. Aqui, tá nessa tela aqui. Deixa eu trazer pra cá. Então aqui eu mandei plotar, né? A velocidade em RPM. Ele oscila aqui no início, depois estabiliza, pá. Aqui o torque eletromagnético. E a corrente no estator. As três fases aqui aparecem. E aí tem uma questão, né, que a gente precisa considerar, que nesse caso aqui a gente está usando o Simulink, não o Seascape. O Simulink ele tem um modelo associado ao motor. Se você fizer o cálculo desse modelo, né,
torque por velocidade, ele vai ter 2 pontos para a velocidade de 1800, que é o zero, que é onde ele começa, e associado a esse torque aqui. Então, ele vai dizer que ele está começando em 1800 RPM, o que não é verdade, né? Porque ele começa em zero. E como eu tenho 2 valores associados ao mesmo valor, no cálculo lá do modelo do Simulink, ele começou em 1800. Mas aí a gente precisa considerar que é um modelo matemático e está sujeito a essas coisas. Aí você poderia colocar uma condição que é para ele começar em zero, que é o mundo real, né? Nenhum motor parte de 1800 RPM. Parte do zero e vai subindo, mas enfim. Enfim, aí tem algumas coisas que a gente pode alterar. Se a gente for aqui, ele sempre abre uma tela preta em vez de uma tela branca. Se você vai colocar isso num arquivo do Word e tal, você precisa mudar isso. Então você vem aqui em Style e muda aqui a cor da figura. Se você quiser mudar aqui a largura aqui das linhas do plot e as cores, você muda aqui nesse Style, que é só clicar com o botão direito. Aqui em View, nesse layout, você pode separar as variáveis ou botar elas num gráfico só. Aí você escolhe aqui como é, se você quer deitado em pé, se você quer em quadrados. Ele vai plotar. Ó, se não for possível, ele vai ficar em cinza, tá vendo? Como eu não tenho 6 gráficos aqui, ele não vai plotar 3x2. Ele vai plotar no máximo 3x3, 1x3 ou 3x1. Só para acabar aqui tem algumas opções de medida. Eu deixei todas aqui. Então aqui, por exemplo, é como se fosse o scope, é como se fosse um osciloscópio. Se você escolher aqui essa opção de estatístico, esse sinal estatístico aqui, ele vai te dar essa telinha aqui com o mínimo, o máximo, o valor de pico a pico, a média, a mediana, o valor RMS e o tempo total. E tem a opção aqui de cursor, que é esse daqui, se você quiser ver, por exemplo, a distância entre 2 pontos ou o que está acontecendo daqui para cá. Você pode definir aqui 2 pontos, e aqui ele vai fazer a medição em Y, mas se você mudar aqui para horizontal, ele vai te dar linhas horizontais e você escolhe os pontos que ele vai te dar as medidas. Escolhe aqui a variável, nesse caso a gente está medindo aqui a corrente no estator, então se eu quiser medir um delta daqui para cá, por exemplo, eu posiciono, ele vai me dar os valores de x e y do ponto 1, do ponto 2, o delta, e se você quiser ver, por exemplo, a frequência, ele te dá delta y sobre delta t, que seria sua derivada, ele também te dá aqui. Então é isso. E aí tem o Peak Finder, que ele vai encontrar o pico, enfim, várias opções aqui. É isso, galera. Passei 4 minutos. Mas beleza. Vou passar aqui só o último slide. Caso vocês tenham dúvidas, comentários, queiram falar comigo, pode mandar e-mail, mandar mensagem no Telegram. E é isso. Lembrando de responder o formulário de feedback para receber o certificado depois. Preencham.